bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no programa Maura Rosa de Paula Paz. Ela é servidora pública, mestre em Psicologia Social e especialista em quilombos. Olá, Maura, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Marília, muito obrigada. Maura, o Brasil é um país multirracial e dizem não haver discriminação aqui. Eu queria saber, na prática, é isso que acontece, na sua opinião? Na verdade, não. Durante muito tempo, as pessoas foram incentivadas a acreditar que o Brasil é uma democracia racial. E, na prática, isso não é verdade, né? Nós temos muitas barreiras, muitos preconceitos que dificultam, né, a mobilidade, principalmente da população negra, né, no sentido econômico, social. Maura, como as associações e comunidades negras elas têm se organizado para denunciar esse tipo de preconceito? Olha, nós temos um movimento negro bastante organizado, né? E nosso movimento negro ele é bastante multifacetado. Então você tem tanto as comunidades rurais, são comunidades quilombolas, você tem um movimento negro urbano bastante organizado, tem as comunidades de terreiro, e cada um dos grupos acaba se unindo em alguns momentos para denunciar, para fazer algumas ações específicas com relação à discriminação racial. Até algum tempo nós somos acostumados, né, a comemorar o 13 de maio. Né? E hoje em dia nós comemoramos o 20 de novembro, que é considerado, foi uma data que foi lançada pelo Movimento Negro Unificado lá nos anos 70, para exatamente se contrapor àquela ideia de que nós temos uma democracia, de que tudo foi bem desde a abolição. Maura, você acredita que o estudo de culturas negras ajuda a educar crianças contra o preconceito racial? Ela não só ajuda a educar as crianças, como ajuda também a uma convivência mais tranquila, né, mais pacífica entre os diferentes grupos. Ela acaba estimulando uma convivência com a diferença. É interessante você poder resgatar, porque a gente tem uma tendência a ver sempre exemplos negativos, né, na TV, né, no cinema, etc. E você poder resgatar, né, os exemplos positivos da população negra ajuda. Maura, vamos ouvir agora algumas dúvidas que a população tem. Qual o preconceito mais comum aqui no Brasil? Olha, nós temos um país, nós convivemos ainda com muitos preconceitos. Nós temos o preconceito racial, preconceito contra as mulheres, preconceitos religiosos e vários outros. É um país que cresceu, né, que nasceu de uma colônia, né, da colonização, conviveu muito tempo com a escravidão e depois da abolição conviveu com vários períodos de repressão. Então, o preconceito é um sentimento comum ainda na sociedade, infelizmente. Eu acredito que o mais complexo, o mais difícil de lidar ainda é o preconceito racial, porque ele acaba contaminando todas as relações na sociedade. E é interessante você poder fazer uma distinção entre o que é o preconceito, né, racial, e a discriminação. Na verdade, a discriminação racial, que é o ato, né, de discriminar, de impedir, de atrapalhar, dificultar a vida de alguém baseada no preconceito, que é em si aquilo que é punido pela lei. Vamos ouvir mais uma pergunta. O preconceito é um tipo de bullying? Na verdade, são fenômenos diferentes. Né, o bullying, que é um termo que originou-se de uma palavra inglesa, que é aquele ato de violências repetidas, agressões, violência psicológica, moral, etc., que acontece principalmente entre alunos. Né? Embora alguns profissionais acreditam, alguns estudiosos acreditam que isso pode se repetir no ambiente familiar, pode se repetir também, né, no ambiente escolar. Então, um aluno negro, né, um aluno de uma vertente religiosa específica, o aluno novato na escola, às vezes, preferencialmente, ele é, né, a vítima do bullying. Vamos ouvir agora a Francisca. Então, o que vai acarretar na vida de uma pessoa ela tendo sofrido algum tipo de preconceito? Então, quando você imagina uma criança no ambiente escolar que ela sofreu algum preconceito, ela pode desenvolver tanto ao longo da vida, se aquilo não for trabalhado, né, naquele contexto, ela pode desenvolver tanto uma baixa autoestima, uma visão negativa dela, ou ela pode ter reações psicossomáticas, né? Aquela criança, eu estou com enxaqueca, não quero ir na escola. Em grupos um pouquinho mais velhos, você pode ter um abandono, uma desistência da escola. De qualquer forma, qualquer agressão ela tem que ser trabalhada. O professor ele não pode assistir uma agressão e não se posicionar, o diretor de escola, os pais, os funcionários, os coleguinhas. De uma certa forma, você tem que discutir aquela questão.
Né? Quanto menos você fala sobre aquilo, quanto mais você se silencia, mais você vai perpetuando a agressão. Você já sofreu, presenciou algum tipo de preconceito? Há vários. É muito difícil, né? Às vezes você vê algumas pessoas que acabam dizendo, não, nunca sofri, algumas pessoas negam, mas na verdade, assim, o que me chama a atenção com relação à questão do preconceito, da discriminação, é que ele é flexível e às vezes ele é muito sutil. Dependendo do ambiente em que você está, assim, você precisa ter já algum acúmulo, né, alguma experiência para você identificar uma determinada situação como preconceito ou não. Vamos ouvir mais uma pergunta. O que pode ser feito para educar as pessoas sobre esse assunto? Você tem um problema secular e que se você não trabalhar com a educação, com a orientação da população, você nunca vai conseguir superar. O que acontece? Você tem uma tendência a não falar, né? Então, quando você tem uma situação de discriminação que somente ganha mídia, né? Aparece nas mídias, nos jornais, etc., há uma tendência a tentar primeiro desqualificar aquilo como, acho que não foi. Então você tem uma mobilização no sentido de desqualificar. E dificilmente as pessoas trabalham com aquilo e admitem que aquilo é um problema. Que é um problema que se repete no cotidiano. É uma pena, porque na nossa sociedade você acaba convivendo com a discriminação de uma forma como se fosse uma coisa muito tranquila. Então você tem lá as letras de música, o xingamento, né, no futebol, você tem as piadas, e aquilo acaba sendo aceito e as pessoas não se posicionam com relação àquilo. Maura, você já foi vítima de preconceito? Diretamente sim, em várias situações. Aí depende muito de você se mobilizar, de você denunciar. Eu acho que você tem que denunciar sempre, né, porque isso acaba, para algumas pessoas, é uma coisa muito corriqueira. Então, se você não se posiciona... Você chegou a fazer a denúncia, Maura? Já fiz denúncias, já discuti, já levei no âmbito de empresas, de várias situações. É uma questão que você tem que se posicionar. E teve sempre. Resultado no seu caso? Alguns sim, alguns não. Vamos ouvir agora Eleonor. Como que a gente pode lidar com esse assunto no colégio, com crianças, adolescentes, para não estar polemizando o assunto? Discutir a questão, né, do racismo e preconceito no âmbito escolar é uma causa, uma questão que tem que ser abraçada pela comunidade escolar como um todo. Então, é interessante você poder envolver os diretores, professores, os pais, os alunos, os funcionários para discutir. Atualmente, nós temos uma lei 10.639 que alterou a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, para tornar obrigatório o estudo da África, né, dos afrodescendentes na escola. Essa lei ela foi alterada pela Lei 11.645, que inclui também o estudo das populações indígenas. Esse é um bom ponto de partida. Nossa próxima pergunta agora é da Maiara, ela é estudante. Os índios que fizeram parte da história do Brasil, eles não deveriam ser bem tratados e defendidos? Ainda hoje, nós convivemos com casos e situações de perseguição de aldeias, ocupações indevidas de terreno, assassinatos de lideranças, coisas que, assim, parece que há 500 anos, há mais de 500 anos, você ouve as coisas acontecerem dessa forma. Eu acho que existem órgãos interessados, né, que têm o interesse em trabalhar, em proteger a população indígena, mas a sociedade como um todo ainda não conseguiu incorporar nem trabalhar com essa questão de uma forma mais efetiva. Maura, o Brasil ele tem uma dívida eterna com a raça negra. Na sua opinião, como a gente pode resgatar isso? Não existe uma forma de você superar só na base do diálogo. Acho que você tem que ter ações pontuais, objetivas, efetivas. A cota seria uma forma de você propiciar, né, uma maior equidade na população. Que a gente tem uma população que foi excluída durante o período de escravidão, algumas ações que foram tomadas depois da abolição para continuar essa exclusão, então você tem que ter ações mais pontuais e objetivas agora. Maura, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, aos nossos telespectadores. Olha, eu gostaria muito de falar, nós temos um programa aqui em São Paulo, ela completou agora 1 ano, que chama São Paulo contra o Racismo. Na página da Secretaria da Justiça, www.justica, né, sem cedilha.sp.gov.br, você tem acesso a mais informações sobre esse programa. E ele ampliou a possibilidade das pessoas denunciarem casos de racismo. Então você tem um leque amplo de postos no estado de São Paulo que podem receber essas denúncias, e é uma forma de você educar também a população. Se você sofre uma discriminação e você não fala a respeito dela, ela não age, você vai perpetuar aquela ação. Maura, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.
O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. E no site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas. Depois, Bom para Todos. Escolha o tema, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.